crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham passado uma semana mais que abençoada. Espero que estejam todos bem de saúde. Espero que vocês estejam cumprindo as atividades em casa, né? Fazendo as tarefas escolares, as tarefas da igreja também bíblica, lendo a Bíblia, assistindo os cultinhos. Bom, enfim, né? Que todos vocês estejam aí felizes, né? Na presença de Deus. Hoje, nosso cultinho vai ser um pouco diferente. Vocês vão notar que vai estar cada um na sua casa, né? Vai ter aqui esse momento que a prof vai falar a introdução para vocês, vai ter o momento da palavra, da dança, mas vai ser um pouco diferente, porque nós também vamos estar gravando das nossas casas, ok? Mas tudo isso para vocês não ficarem sem receber nenhuma palavra de Deus aí na casa de vocês, tá bom? Combinado? A gente vai continuar gravando os cultinhos, mas dessa forma. Espero que vocês gostem, tá? Se concentrem aí, chama todo mundo para assistir. E que mais é importante também, durante a semana, vocês estejam aí, né? Lendo a palavra de Deus, convide o papai, a mamãe, os irmãos, quem estiver na casa, vai estar fazendo um momento também de vocês estarem aí aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. Isso é bem importante. Assim como vocês têm que cumprir as tarefas escolares, é importante vocês estarem também aprendendo um pouquinho mais da Bíblia em casa, tá bom? Combinado? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre nós sermos fiéis, sobre a nossa fidelidade, mas a nossa fidelidade com Deus, tá? A gente ser fiel. O que seria nós estarmos sendo fiéis? É estarmos cumprindo a palavra de Deus e os mandamentos dele. Porque assim como nós teremos a palavra hoje de Daniel, que vocês vão escutar daqui a pouco, ele foi muito fiel a Deus. Assim nós também precisamos ser. Nós precisamos cumprir a sua palavra, os seus mandamentos. Precisamos estar firmes, né, na rocha, como a gente fala. E para isso eu vou ler um versículo, tá bom? Então, crianças, abram aí as suas Bíblias em Salmos 86, 11. Diz assim a palavra de Deus: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Para só temer o seu nome. O que esse versículo quer dizer, crianças? Que Deus, ele pede para que a gente ande com fidelidade a ele, né? E que a gente disponha o coração só para temer a ele, somente a ele. Por quê? Se a gente andar nos caminhos de Deus, ser fiel a ele, né? Deus sempre vai estar nos abençoando, Deus vai sempre estar conosco. Agora, o que nós não podemos fazer é ser infiéis. Como que vocês podem ser infiéis a Deus? Praticando coisas do mundo, escutando coisas que não agradam a Deus, né? Assistindo coisa aí na casa de vocês que não agrada a Deus, que não vai somar em nada na vida de vocês, que vocês não vão aprender nada sobre isso, programas de televisão, músicas, né? Então nós precisamos sim ser fiéis à palavra de Deus, né? Orar a Deus, escutar louvor. Prof, mas eu não posso assistir desenho mais? Não, você pode assistir sim. Todos os desenhos que você já assistiu na tua casa, com certeza a tua mamãe e teu papai estão acompanhando. Mas se existem coisas que desagradam a Deus, alguns tipos de jogos, então você tem que sempre tomar esse cuidado, conversar sempre com a mamãe e o papai, que eles vão estar te orientando. E isso é nós sermos fiel a Deus, é essa fidelidade que nós temos que ter, amém? Ter esse cuidado, não se contaminar com as coisas do mundo, amém? É isso que vocês vão ver aí. Daniel, ele não se contaminou com as coisas do mundo. Vocês vão ver muito bem. A prof. Stephanie vai trazer para vocês essa palavra. Combinado? Espero que tenha assim gravado aí no coraçãozinho de vocês sobre ser fiel a Deus. E Deus, ele se alegra muito da nossa fidelidade com ele. E a gente sempre vai receber muito mais de Deus sendo fiel a ele. Combinado? Amém?
Então tá, agora vocês se preparem que teremos um momento de louvor, tá bom? Pra vocês. Hoje vai ter só apenas uma prof dançando louvor, mas vai ser bênção da mesma forma, tá bom? Levanta aí do sofá e vamos lá. Oi crianças, tudo bem? Hoje a prof tá aqui para contar para vocês uma história muito legal. Ela se passa lá no Velho Testamento há muitos e muitos anos atrás. É a história de um jovem que era muito temente a Deus, que buscava, que orava, que tinha intimidade com Deus e que jamais negou a sua fé. Será que alguém já sabe de quem estou falando? Bom, eu estou falando de Daniel. E hoje eu vou contar para vocês a história de Daniel na Cova dos Leões. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Feche seus olhinhos e vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa palavra. Que o Senhor neste momento esteja abrindo nossas mentes, nos dando entendimento para tudo que o Senhor quer nos falar. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, crianças, Daniel era um jovem muito temente a Deus e ele vivia junto com o rei Dário. Na verdade, ele era servo do rei Dário. E o rei Dário gostava muito de Daniel porque ele sempre fez as coisas muito certinho. Então, o rei Dário tinha muita confiança, ele deu um cargo de confiança para o Daniel. Só que lá também existiam outros servos que também obedeciam às leis e tudo que o rei Dário pedia. Só que eles vendo que Daniel era o preferido do rei Dário, eles começaram a ter inveja e eles começaram a pensar algo que eles poderiam fazer para destruir a confiança que o rei Dário tinha de Daniel. Então eles se juntaram e começaram a pensar alguma coisa que eles poderiam fazer para que a confiança entre Daniel e o rei Dário fosse quebrada. Mas eles pensavam e não encontravam nada, porque o Daniel sempre foi muito certo em tudo que eles faziam. Mas aí eles ficaram observando Daniel e eles viam que toda vez que Daniel ia para casa, ele abria as portas e adorava e orava a Deus. E ele fazia isso todos os dias, 3 vezes ao dia. Então,
Os outros servos tiveram uma ideia. Eles foram lá no rei Dário e falaram: Rei, o que você acha de criarmos um novo decreto, uma nova lei, em que as pessoas só vão poder te adorar e pedir as coisas para você durante 30 dias. E quem desobedecer terá que ser jogado na cova dos leões. E o rei Dário pensou: por mim tudo bem, podem fazer que eu vou assinar esse decreto. E aí eles ficaram muito felizes porque finalmente eles tinham conseguido algo que poderia destruir a vida de Daniel. Mas mesmo Daniel sabendo disso, ele não teve medo. Ele foi para casa e fez a mesma coisa que ele fazia todos os dias. Abriu as portas e adorou a Deus, orou, sem ter medo de nada. Mas aí os outros servos que estavam observando ele foram logo mais que depressa e falaram: Rei, nós acabamos de ver Daniel adorando outro Deus, aquele Deus dele. Ele não obedeceu a sua lei. Ele não veio pedir para você, ele foi pedir para aquele Deus dele. E o rei Dário se entristeceu porque ele não lembrava disso. E ele gostava muito de Daniel e ele ficou pensando em alguma forma de poder livrar Daniel dessa, mas infelizmente não teve como. Ele ia ter que permitir que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Então ele pediu para que fossem chamar o Daniel. E aí Daniel veio e ele conversou com Daniel e falou: olha, Daniel, tomara que o Deus que você crê te livre dessa. E aí Daniel foi, sem falar nada, e jogaram ele na cova dos leões e colocaram uma tampa. E então o rei Dário naquela noite ficou muito triste, muito apreensivo, e ele não conseguia dormir, não conseguia comer, ficava andando para lá e para cá no castelo pensando: nossa, triste, porque ele tinha permitido que Daniel fosse jogado na cova dos leões. No outro dia de manhã, bem cedinho, o rei Dário foi correndo lá na cova para ver, o que tinha acontecido. E ele chegou e ficou gritando: Daniel, Daniel, você está aí? E para surpresa dele, o Daniel respondeu: sim, eu estou aqui no fundo. E aí o rei Dário foi logo, pediu para que tirassem Daniel da cova. E aí Daniel disse: olha, realmente eu fui jogado naquela cova com aqueles leões famintos, mas Deus foi fiel comigo. Ele mandou um anjo e esse anjo calou a boca dos leões e eles dormiram a noite inteira. E aí o rei Dário ficou muito feliz com isso. E aí, para se vingar daquelas pessoas que tinham tentado prejudicar Daniel, ele mandou que eles fossem jogados dentro da cova. E antes mesmo que eles chegassem no fundo, os leões comeu eles. E eles morreram, não sobraram nadinha. Eles foram triturados pelos leões que estavam famintos. Viu só, crianças? Essa é a história. E aí o rei Dário foi e anunciou para todo o povo que a partir daquele momento todos deveriam respeitar o Deus que Daniel cria, porque ele era um Deus real e ele tinha libertado Daniel da cova dos leões. Olha só que interessante, crianças. Essa história não somente nos mostra, como Deus cuida da gente, como é importante que tenhamos intimidade com Deus, que Ele sempre vai nos livrar, que não precisamos temer, que jamais devemos negar a nossa fé. Que Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas e Ele sempre estará cuidando de nós.
E então, crianças, vocês têm tirado um tempo para buscar a Deus ou vocês têm passado a maior parte do tempo de vocês na internet, assistindo vídeos no YouTube, fazendo coisas que não te edificam? Vamos pensar nisso e começar a buscar mais a Deus, ter mais intimidade, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para você e Deus também vai ficar muito feliz. Bacana? Então é isso, crianças. Até a próxima aulinha. Beijos!